Tema livre, escrito em primeiro, o vereador Alexandre Peixinho, com 15 minutos por... Está funcionando. Boa noite a todos, plateia aqui presente, quem nos assiste pela internet. Eu vim aqui hoje fazer algumas colocações e me inscrevi por primeiro, até para que quem se sentiu ofendido possa fazer uso aqui da tema livre, que é o lugar para a gente poder falar o que quiser, com responsabilidade, lógico, né? E não é aí numa discussão de projeto, coisa assim. Mas vim aqui de coração tranquilo. Estou preparado para as discussões em qualquer lugar. Quero ler uma parte aqui, uma introdução, de uma atriz britânica, creio que seja isso, Helen Mirren, disse uma vez: antes de discutir com alguém, pergunte a si mesmo, essa pessoa está, mesmo mentalmente madura o suficiente para entender o conceito de uma perspectiva diferente? Porque, senão, não adianta discutir. Nem toda discussão vale a sua energia. Às vezes, não importa quão claramente você se expressa a outra pessoa que não está ouvindo para entender, está ouvindo para reagir. Eles estão presos à sua perspectiva, não querem considerar outro ponto de vista. Isso é uma fala de uma atriz britânica, Helen Mirren. Tem mais coisa, eu dei uma resumida aqui para poder ser rápido. Deixa eu ver aqui. Não, agora esse aqui não é para hoje. Estão tentando aí também colocar uma carapuça em mim, aí, alguma coisa nesse sentido. Esse é o peixinho. A parte do tubarão é o que falam. Agora nós vamos entrar em outra discussão, que é a live do prefeito. Olha só, as discussões aqui, dentro do Legislativo, que é um poder independente do Executivo, tá? O prefeito monta uma live para falar um monte de besteira. Fiz vários apontamentos aqui, assisti hoje, fui fazendo alguns apontamentos, que ele foi falando, e eu fui vendo, e alguns eu pensei. Por exemplo, ele usou a palavra idiotizar. O que é? Eu fui procurar saber, porque às vezes a gente não sabe, a gente tem que estudar, não tem problema nenhum em aprender. Idiotizar, até porque aquela live, para mim, foi um grande espetáculo, né? Idiotizar. Significado de idiotizar. Torna ou torna-se idiota, transforma-se num imbecil ou tolo. 2 pontos. O espetáculo se idiotiza completamente no final da live. Isso é uma fala minha aqui para... Outra coisa que eu pensei lá, ele usou muito o termo covardia, termo, sei lá, covardia. Ele deve estar assistindo, com certeza, né? Ele tem tempo para isso. Quero dizer ao senhor prefeito, que eu sei que ele está olhando para mim aí, covarde é quem agride brutalmente e abusa mentalmente de uma criança. Covarde é quem agride brutalmente mulher. Covarde é quem, com 16 anos, rouba, assalta a mão armada no ponto de ônibus uma mulher. E depois diz que foi os parça. Só é machão com uma arma na mão, mas na frente da polícia é uma grande marica. Isso são
covardes. Então, queria deixar aí bem claro. Demagogia. Aliás, perdão, a palavra covarde é, uma pessoa covarde é quem não tem coragem, que foge de situação de perigo ou que age de forma desleal. E tem outros vários exemplos aqui. Deixa eu ver aqui o que mais. Bom, para hoje, quem achou que eu ia falar muito tempo, não, porque a gente tem alguns projetos para ser aprovado, é o que eu vim aqui falar e quis ser o primeiro a falar, para poder deixar aí, se alguém quiser me contestar, fique à vontade. Mas hoje eu não poderia deixar, depois de uma live, onde nada se acrescentou, nada se apresentou, foi simplesmente um espetáculo, como já diz ali o que é idiotizar, né, que é a palavra que ele usou, e covardia que ele usou, e outros vocabulários que ele usou, que eu quando prefeito, não lembro de ter usado e jamais usaria. Mas nada foi apresentado nos 90 dias de trabalho que ele diz que vem trabalhando. Pintar guia, roçar, varrer, isso tem que fazer diariamente, não é apresentação. E vou fazer mais alguns estudos em relação às dispensas de licitações, que esse é o meu trabalho aqui, fiscalizar, projetos inconstitucionais, projetos antirregimentais, a gente vai discutir muito aqui. Eu e o presidente tivemos uma divergência na semana passada, mas já conversamos como duas pessoas coerentes e chegamos no entendimento que nós estamos aqui para fiscalizar e para fazer o serviço do Legislativo. Teve aí um excessivo dos dois lados, mas eu acredito que a gente vai chegar no entendimento, mas não pelo que ele falou, porque até hoje não tenho nenhuma condenação de devolução de dinheiro ainda. Posso até ter, mas até hoje ainda não tenho. Fui até informado naquele dia, mas eu conversei com ele posteriormente e a gente está conversando como duas pessoas civilizadas, que esse é o nosso trabalho aqui. Na discussão dos projetos, podemos discordar, não somos obrigados a um concordar com o outro. Podemos discutir, às vezes na televisão parece que é uma guerra, mas não é, é discussão de ideias. Não sou obrigado a concordar com ninguém aqui. Posso ter os meus pensamentos, posso estar errado às vezes, mas quando erro, assumo o erro e venho e digo que errei e que assumi o erro e que tentar não errar mais. Mas até hoje, poucas vezes tive que fazer isso. A maior parte das vezes tive que ignorar discussões, porque às vezes você está tentando falar para a pessoa e ela não está preparada para entender que está errada. E aí não adianta ficar discutindo, você tem que pegar, se afastar e seguir para frente. Posteriormente, aquele dia foi isso, estava assim. Então é isso. Mas quero avisar o prefeito, não tenho preocupação, estarei aqui cobrando, com certeza, e todos os requerimentos que fiz até hoje, sei por que estou fazendo. As respostas, duas que vieram aí, falaram muito, mas não disseram nada. Não responderam o que eu perguntei, mas sabia da atitude que seria. Mas estamos analisando aí as respostas para que sejam, não é só colocar no papel, achar que está resolvido. Vamos aí estudar as respostas. Muito obrigado, senhor presidente, pelo meu tempo, plateia que me ouviu, prefeito que com certeza está assistindo. Teve uma outra coisa também. Parece que ele falou que precisa pedir para buscar emenda. Eu ouvi dizer que uma deputada perguntou para onde que era, para que setor que passa era para mandar emenda, e ouvi dizer, então não chegou ainda até mim, a pessoa falou que existe, e parece que falou que não precisava de emenda dessa deputada, coisa assim, mas eu estou procurando saber aí, para a gente poder saber se realmente não precisa de emenda, ou se é selecionado os deputados para mandar emenda para essa cidade. Então, eu estou analisando isso também.
E outra coisa que ele falou, se eu não me engano, 12. Primeiro que ele falou que tem 11, 11,5. Então, ele acaba, aí, sei lá, não sei se ele quis dizer, eu talvez seja um meio vereador com 150 quilos, pode ser. Agora, precisa ver se ele não está mais uma vez com machismo, querendo diminuir uma vereadora, para dizer, quero dizer para o prefeito, que mesmo sendo mulher, é uma vereadora, não meia. E eu também sou um vereador. Fiz aqui um sofismo, né, como foi feito em alguns pareceres aí, para ficar bem claro. 1,5, 2, 2,5, seja metade, seja 0,5. Estaremos aqui para fiscalizar o senhor prefeito. Não vai ficar mentindo para o povo, depois fazendo live com todo o secretariado, assessorando, para falar um monte de coisa e não dizer nada, só agredir e atacar a população. Porque quem cobra, ele fica bravo. Não pode. Mas, quando era oposição, na rua, as redes sociais era importante estar cobrando, era importante ir na rede social. Aí diz que está lá de porta aberta. Quero falar, este ex-prefeito abriu as portas na melhor sala que tinha, que é o gabinete hoje atual, e lá ficava a população que esperava eu para ser atendido. Eu ficava na salinha pequena. Quem tinha que me esperar, esperava naquela salona, que tem 2 portas, bonita, que está fechada faz tempo, depois que eu saí. Então, não minta para o povo dizer que está à disposição e se esconde dentro de um condomínio fechado. Muito obrigado, senhor presidente, vereadores e plateia presente. Inscrito a seguir, por 15 minutos, na tribuna, com direito de concessão de apartes, vereador Túlio Camargo. Alô, alô. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento a todos os presentes, a plateia presente, cumprimento os funcionários desta casa. Eu subi aqui para tratar de outro assunto e pretendo tratá-lo, mas apenas dizer que cada vereador aqui é livre para falar o que pensa, o que sente, respeito à fala de cada um, a fala do ex-vereador Alexandre Peixinho. Questão por ordem prefeito, vereador do ex-prefeito e isso, vereador. Obrigado. Ele falou como prefeito, ex-prefeito e vereador Alexandre Peixinho. Ele traz sempre a família para se manifestar. Eu acho tão bonito isso. Eu acho tão interessante. Vem, bate palma, parabéns, é isso mesmo, tá certo. Mas eu não tenho aqui procuração para defender o prefeito. Eu não sei até se foi para ele, porque falou quem cometeu esse crime, quem cometeu aquele. Primeiro, eu não sei se esses crimes estão transitando julgados, se é em relação ao prefeito, se não é, porque não foi falado o nome. Me dá uma parte, mas, de qualquer vereador. maneira, eu tenho visto... Me dá uma parte, vereador. O prefeito... Pois não, vereador. Eu não imputei a ninguém. Eu simplesmente falei que covarde é quem agride mulher. Eu não sei porque o senhor está advogando para o prefeito aí. Eu não... o senhor me deu a parte, né? Tá. Então, eu não... Só para... E outra coisa, o senhor mencionou a minha família. Graças a Deus, eu tenho família há muito tempo, andam comigo, todo mundo consciente do que faz, entendeu? Então, eles vêm, tem livre... Poder aqui, o plenário é livre para quem quiser vir. E, graças a Deus, a minha família anda comigo. Muito obrigado, vereador. E é bem-vindo a esta casa. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vou entrar no mérito aqui, em relação ao vereador Alexandre Peixinho, pela sua fala, até porque também não somou nada, né? Não trouxe nada de importante, de interessante para o município. A gente já conhece esse método dele, que é de criticar, falar, e não sai disso. A gente viu, foi prefeito,
Não tem nada para mostrar, nada. Você só bate nisso, deixa a porta aberta para atender. E não tem nada. 4 anos de zero. Zero. Não tem nada. Foi a pior administração até hoje. E eu espero, e torço, e vou ajudar. E acredito que a maioria desta casa, vamos ajudar o prefeito, que aí está, que ganhou com uma grande quantia de voto. Ele foi se manifestar, assim, das críticas, que ele entende injustas. E é um direito dele de se manifestar, está pondo a casa em ordem. Eu tenho certeza que vai fazer muita coisa. A gente espera, porque a gente é de Mairim, que torce por Mairim, que quer ver a cidade crescer, progredir, se desenvolver, que eu acho que isso é o mais importante. E a oposição faz a parte dela. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de falar, eu tenho sido procurado por alguns funcionários de postos de saúde, até de escolas, que nos pede, e eu vejo ali esse batalhador, que é o secretário de obras, o Leandro, eles nos pedem muito a limpeza das caixas d'água das escolas, dos postos de saúde. Então, eu peço ao Leandrão, que vem trabalhando muito, que dê uma atenção nesse caso, talvez até já tenha sido feita alguma coisa nesse sentido, mas é uma questão de saúde pública, Leandro. Então, fica aqui a nossa solicitação em nome dessas pessoas que nos procuraram. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria, senhor presidente, de falar, amanhã, dia 2 de abril, comemora-se o Dia Mundial do Autismo, criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007, para conscientização acerca dessa importante questão. Em 14 de abril de 2018, a então presidente em exercício do Brasil e presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, sancionou a lei que institui o dia 2 de abril como Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. E aí, senhor presidente, eu fiz uma lei de 3.520, de 17, já sancionada e de autoria deste vereador, que dispõe sobre a criação do Programa de Prognóstico e Diagnóstico do Autismo na Rede Municipal de Ensino e da outras providências. E ela tem, conforme o artigo 1º, fica criado no município de Mairim que o Programa Prognóstico e Diagnóstico do Autismo na Rede Municipal de Educação, através da equipe multidisciplinar, a ser realizado anualmente no 1º semestre do ano letivo. Parágrafo único. A equipe multidisciplinar de que trata o caput deste artigo deverá ser composta minimamente por psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra e neurologista. O programa será implantado nos estabelecimentos da Rede Municipal da Educação com a realização de avaliação psicológica, psicopedagógica, psiquiátrica e neurológica, junto aos alunos da educação infantil e ensino fundamental para prognóstico e diagnóstico de autismo. No 1º bimestre de cada ano, será encaminhado a cada coordenadoria de educação um relatório sobre as limitações demonstradas pelos alunos à equipe multidisciplinar com o objetivo de investigar a existência de sintomas de autismo. Após o recebimento e análise do relatório, a equipe multidisciplinar, prognosticando e diagnosticando o autismo da criança ou do adolescente, reunir-se-á com os docentes e pais de alunos para dar orientação de como deverá prosseguir com o tratamento e acompanhamento. E, em cima disso, senhor presidente, eu estou encaminhando também ao Executivo, diante dessa lei, que está em vigor, foi aprovada e sancionada, a criação de um centro de referência e atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista, o TEA, que a gente sabe que está aumentando muito em todo o país, inclusive em nosso município. O objetivo da presente indicação é fomentar ações para o desenvolvimento do bem-estar social das pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. O autismo é um transtorno do desenvolvimento infantil que afeta principalmente a comunicação e a interação social, que pode muitas vezes ser percebida em sala de aula, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas com autismo, o que corresponde a 1% da população. No entanto, o número pode ser maior. Os efeitos do autismo podem ser minimizados quando realizado diagnóstico precoce, bem como tomar as devidas providências. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, assegura com absoluta prioridade a efetivação dos direitos fundamentais das crianças referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. O centro especializado em autismo deve possuir um atendimento personalizado e humanizado.
atendimento que inicia com a avaliação das crianças e adolescentes autistas, seguido do diagnóstico unificado e o tratamento com uma maior equipe multiprofissional, composta por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, neurologistas, nutricionais, educador físico, terapeuta ocupacional e fisioterapeutas. O centro especializado, além das atividades voltadas aos autistas, trabalha com cuidados voltados às famílias, busca capacitar os profissionais da área e propaga informações sobre a TEA. Para a sociedade em geral, de fato, a demanda de pessoas com autismo cresce diariamente em nosso município e os familiares clamam por atendimento mais especializados. Temos sido procurados por pais de alunos nesse sentido, pais de crianças que têm o TEA. O autismo não tem cura, ou seja, uma criança diagnosticada com autismo seguirá com o transtorno durante todas as fases de sua vida. Por isso, quando diagnosticado e tratamento começam cedo, mais eficaz é a resposta, facilitando o cotidiano de todas as famílias. Atualmente, esse modelo de centro especializado em autismo é realizado em alguns municípios, cito alguns como Barueri, Itapetininga, Valinhos e tantos outros, mas já se tornou necessidade de todos. Faço a exposta que indica ao senhor prefeito municipal para que analise esse tema tão importante, que pense, que faça estudos com o Departamento de Educação, de Saúde, no sentido de que a gente também venha ter aqui, né, a implantação de um centro de referência especializado em autismo no município, já que amanhã se comemora o dia, como foi dito aqui, o Dia Internacional do Autismo. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, pela atenção. Inscrito para a tribuna livre, vereador Rafael da Hípica, 15 minutos com apartes. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Rosa do Cris, que preside nesse momento essa sessão. Boa noite. Boa noite, público presente, amigos internautas, meus amigos aqui presentes, né? Olha lá, Daniel da Providência, Marlene, agora eu vou ter que falar o nome de todo mundo. Joel, Tessa, meu amigo e esposa que está ali. Pastor Edmilson, muito obrigado por estar aqui, sempre acompanhando a nossa sessão. Os familiares dos vereadores, os jovens que estão ali, o Natan e a Brenda, o Jean, Daniel da Providência, o homem do transporte, Leandrão, nosso secretário, boa noite. Muito trabalho, hein, Leandrão? Muito trabalho, hein? Carla, que está aqui presente, está orgulhosa da filha? Parabéns. Eu serei breve hoje nesse momento, e não poderia deixar de agradecer também o empenho do nosso corpo legislativo, está aqui, nossos diretores, assessores, que trabalham muito, viu? Assessor de vereador, sem exceção, trabalham e não é brincadeira. Essa Câmara aqui recebe, não só no meu gabinete, mas em todos os gabinetes aqui, visitas diárias. E não são uma, duas, então os gabinetes aqui são bem procurados, sem exceção, diariamente. Então, parabéns a todos os assessores que vêm desempenhando um trabalho exemplar e representando, assim, a população e o vereador. A ex-vereadora e presidente Giovana, muito obrigado por estar aqui acompanhando. Desculpe não ter visto a senhora, tão elegante aqui, sempre presente. Eu serei bem breve e pontual. Tá? Eu venho falar sobre a minha atuação enquanto vereador, preocupado com a receita do município, geração de emprego, empregar os mairinquenses. Eu tenho conversado muito com muitos jovens que me procuram aqui, e a perspectiva dessa juventude está saindo agora do Senai, não são boas no nosso município. Infelizmente, não são tão boas. Mas eu estou buscando solução. Então, nesse contexto, estive visitando a empresa Onda Forte, na cidade de São Bernardo do Campo, empresa essa que arrecada mensalmente 6 milhões de reais, gera de forma direta 200 empregos, fora os indiretos, né, que passam de mais 180, 200 empregos. Então, isso é muito importante. Conversando com o proprietário, o senhor Leandro, ele me falou da intenção de vir para o município. Já fiz uma aproximação junto ao secretário de Desenvolvimento da cidade, senhor Luizinho, carinhosamente podemos chamar assim, o Luiz. E também apresentei o Leandro ao secretário de Governo, Pablo, e de Planejamento, Danilo Ramos. No contexto de
existem muitas áreas hoje na cidade que foram doadas para algumas indústrias, as empresas saíram, ou sublocaram a área, ou está abandonada. Então, o Leandro tem intenção de faturar parte desses 6 milhões aqui na cidade já no primeiro ano. Isso representa R$ 1 milhão faturado no município de Mairinque, e gerando, dentro de um ano, 50 empregos diretos, fora os indiretos. Então, isso é importante. É isso que a cidade precisa. É geração de receita, renda, emprego. Não existe povo feliz com o bolso vazio. Não existe povo feliz sem trabalho. O trabalho ele gera dignidade, né, independência. Então, eu espero poder ter êxito, tá, nesse trabalho, em conjunto com o prefeito, para trazer a empresa Onda Forte para o município. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Até porque há necessidade, né, precisamos ter trabalho no município, existe a área, existe o interesse do empresário vir para o município. Então, espero que isso aconteça. Também gostaria de deixar aqui uma notícia em primeira mão para os senhores. Nós temos amigos bem relacionados e com um aporte financeiro significativo, investidores. E há possibilidade, e aí depende do município fornecer uma área, de termos aqui em Mairinque a possibilidade, porque o empresário quer investir, tem dinheiro para isso, tem autonomia para isso. Agora, precisa o município viabilizar a área. Olha que legal, pessoal. Podemos ter aqui um cartódromo. Até falei para alguns vereadores aqui desta casa. Cartódromo kart, né? Cartódromo. Temos aqui perto, cidade de Aldeia da Serra, se eu não me engano. E pode parecer besta, mas não. Olha o que está acontecendo na cidade vizinha, o Green Car. Quantas pessoas estão saindo da capital, vindo para São Roque, gastando em hotel, gastando em restaurante, em bares, posto de gasolina, farmácia, para visitar o Green Car. Acho que isso chama Green Car, né? Dream Car. Dream Car. Faço essa correção aqui. Mas o importante é o objeto. Nós podemos fazer algo semelhante aqui no município, só que ainda maior. Então, esse investidor quer construir aqui um cartódromo e uma pista de arrancada. Com recurso próprio, já tem 7 milhões para isso. Então, espero que o município consiga viabilizar uma área para que nós possamos ter esse investimento aqui, e não só investimento, né? A geração de emprego, renda, receita e também entretenimento para a nossa população. Eu espero que isso aconteça e estamos trabalhando muito forte nesse processo. Quero falar aqui agora, em especial para o grupo da melhor idade. Marlene está aqui. Grande Marlene. Tivemos uma reunião nessa semana passada, né, Marlene? Com esse grupo da melhor idade, que tinha aula de ginástica e dança aqui na obra social. E aí eu ouvi dessas senhoras diversos relatos. Senhoras que estavam com dores no quadril, ombro, joelho, perna, e toma remédio, aí começa a atingir o fígado, o estômago, por conta dos remédios são fortes, anti-inflamatórios. E essas senhoras começaram a fazer as atividades de ginástica e dança aqui na obra social, né? E, olha, começaram a ter uma melhora significativa. E muitas dessas senhoras até suspenderam a medicação. Né? Suspenderam a medicação, perderam o peso, estão melhor, estão dormindo melhor. Tem a questão dessas mulheres idosas, homens também, de depois da aposentadoria, ficarem dentro da casa, sem muito convívio social. Isso tem gerado também uma ansiedade, depressão. Então, a ginástica e dança não é apenas para fortalecer o corpo, mas também fortalece a alma, e isso é muito importante. Fizemos uma chamada de vídeo com o prefeito, porque após a eleição de 2024, o ex-prefeito suspendeu na mesma semana, após a eleição, se eu não me engano, terça-feira, suspendeu as atividades, não é isso? Terça-feira, suspendeu as atividades. E agora nós estamos, junto com o atual prefeito, Eduardo, construindo uma solução para esse problema, que é a contratação da profissional. E eu espero que isso aconteça. Isso vai acontecer, né? Foi
o resultado da reunião e nós estamos muito felizes. Mas queremos o retorno das aulas, né? Sem retorno das aulas, vocês não estão felizes. E eu também não. Então, queremos o retorno das aulas. Também quero falar aqui sobre uma preocupação minha a respeito do código de postura da cidade. Porque eu tenho visitado muitos bairros, por incrível que pareça, eu saio aqui da Câmara, tá? Eu disse que sou o primeiro a chegar, o último a sair, mas eu saio aqui também e vou visitar os bairros. E também temos uma assessoria bem competente para isso. E não só eu, mas os vereadores. Nós estamos aqui unidos, pautando solução para os problemas da cidade. 2 grandes problemas aqui, que eu estou vendo com frequência. Descarte irregular de entulho, tá? E terrenos baldios. Ou a pessoa compra o lote lá para valorizar e não dá manutenção. Isso é terreno, casa, não dá manutenção e o mato fica grande. Tenho certeza que, neste momento, as pessoas que estão ouvindo sabem que no bairro dela, na rua dela, ou tem um terreno abandonado com mato alto e sendo ali um criame de animais peçonhentos, cobra, barata, escorpião, aranha, né? Ou dengue. Nós citamos aqui quase 200 casos de dengue positiva no município, ou casas, né, que passam aí de 1, 2 milhões com a frente sem manutenção. Então, o código de postura do município, ele dá essa autonomia para o prefeito fazer o quê? Multar a pessoa, notifica primeiro, caso a pessoa não limpe, multa, ou ele faz a limpeza e cobra no IPTU. Então, isso é possível, isso é gestão, isso acontece em cidades como bem organizadas. Então, Mairim precisa ter essa organização. A mesma coisa, descarte irregular de entulho. Hoje eu estive no bairro Jardim Flora, né? Jardim Flora, olha um problema, hein? A água corre na guia, né? Tem o asfalto e tem uma canaleta entre o asfalto e a guia. A água corre ali. Pois bem, um munícipe limpou a sua casa, pegou o entulho e jogou entre o asfalto e a guia. Ou seja, a água criou outro caminho. Desceu um barranco e levou água e lama para dentro da casa de uma munícipe. Então, isso precisa ser resolvido. Tem lei para isso. Só precisa ser readequado. Com base nos municípios que funcionam. Então, nós precisamos readequar. Já tive uma conversa com o secretário de Planejamento, Danilo Ramos, está sob o guarda-chuva dele, né, esta questão, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, até porque a nossa cidade precisa se organizar. Precisa... Conceda a parte ao vereador. Vereador, Vossa Excelência levanta essa questão que eu acho tão importante. A gente anda pelos bairros e realmente vê sofá jogado, cadeiras, mesas. Então, até protocolei uma reivindicação ao prefeito, para que também analise a possibilidade daquilo que a gente vê em outros municípios, que é o caminhão catatreco, que comunica o dia que vai passar nos bairros, para que as pessoas possam, então, descartar esses móveis velhos. Essa questão já foi debatida aqui outras vezes, em outros mandatos, sobre aqueles que não limpam seus lotes, e a possibilidade da prefeitura, então, ir limpar. Seria maravilhoso, ótimo, mas me parece que é questionável quanto à legalidade, à constitucionalidade. Mas, realmente, as pessoas devem ter consciência, numa época de tanta dengue, de tantos peçonhentos, tantos animais peçonhentos, escorpiões, é importante que cada um se conscientize e limpe realmente suas propriedades, seus lotes. Era o que eu tinha a colocar, senhor presidente. Eu acho que só da prefeitura, ela... refazer o código de postura do município, fazer uma ampla divulgação, falando da possibilidade de uma multa, caso o munícipe deixe abandonado o terreno como está, já vai gerar uma ação conjunta nos bairros de pessoas se organizando para limpar o seu terreno. E eu digo ao senhor, Túlio, só neste ponto, 40% do problema de mato da cidade já está resolvido. 40% do problema de mato já está resolvido. Agora, sobre o descarte irregular, eu venho ouvindo muito o senhor secretário Leandro falar sobre recursos, sobre equipamentos, sobre máquina. Eu acho que nós podemos pensar na possibilidade de fazer algo mais duradouro e até mesmo organizado, que seria a criação de ecopontos
em alguns lugares do município. Isso pode até ser terceirizado por uma outra empresa, ou uma parceria pública-privada, porque, pelo que eu estou vendo, o município não tem toda essa saúde financeira para, além de fazer o básico, que é tapar buraco, roçada, iluminação pública, tem recursos para isso, atribuir um fardo a mais à prefeitura para fazer a coleta desse resíduo e também dar destinação, eu acho que é importante, mas talvez não seja viável nesse primeiro ano. Mas, através de uma parceria pública-privada, pegar quem tem recurso, caminhos e meios para implementar aqui um ecoponto, uma coleta seletiva, e fazer não só a coleta, mas a destinação adequada desse resíduo, eu acredito que é possível, não prejudica financeiramente o município e vai atender a demanda da população. Eu espero que isso aconteça. Um ou outro tem que acontecer. O que não pode acontecer é continuar da forma que está. Né? Eu espero que nós encontremos um caminho para isso. Estamos aqui para auxiliar o prefeito nesse contexto. Quero falar aqui sobre manutenção, e aí já direcionado ao secretário, tudo que eu vou falar aqui ele já sabe, mas eu preciso falar. Sobre algumas ruas em específico, como o Rogério já me pontuou, não só ele, mas o vereador Jackson e outros vereadores dessa casa, a respeito do arco-íris. Existe um ponto específico que cedeu, precisa colocar uma tubulação. Os vereadores já se organizaram, tem um caminho construído, mas agora nós precisamos desse tempo, e aí o secretário está trabalhando para levar essa solução para a população do bairro Arco-Íris, e eu espero que isso aconteça. A mesma coisa a rua José de Moraes, bairro Jardim Valdrez, o Marcos, que deve estar nos assistindo aqui. O Leandro atendeu uma indicação minha, se eu não me engano, em janeiro, passou a máquina lá, mas, infelizmente, a rua é muito íngreme, falta projeto de pavimentação, né? Aí nós vamos entrar num outro tema, mas não só a rua José de Moraes, Jardim Valdrez, mas também a rua Norberto da Silva César. São ruas que precisam ter uma manutenção, e o Leandro já está colocando no planejamento dele para atender. Foi feito hoje. Está vendo? Parabéns. Também. Então, é isso aí. É na hora. É na hora. É isso aí, está vendo? Senhora presidente, então, muito obrigado. Encerro aqui minha fala. Eu espero que seja sempre assim. Boas notícias para a cidade. Muito obrigado. Encerrado o expediente, passaremos agora Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Né? Queria saber se dá para ser suprimido o intervalo regimental, para a gente acelerar o trabalho hoje aí. Todos os vereadores concordam? Chegou o vereador André. Chegou. Foi a pedido do vereador André que esse líder fez a solicitação. Pediu 5 minutos. Ah, tá. Tá, então beleza. pode ser 5 minutos. Beleza. Muito obrigado, vereador. Paulinho, tem projeto seu também?